Fala, meu povo maravilhoso, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Professor Bruno Freitas, mais uma vez aqui com vocês, para a gente dar sequência a esse grandioso projeto que é o Código Penal Comentado, tá? Aqui, assistindo, acompanhando esse projeto, eu te garanto que você vai aprender uma nova forma, um método de estudar a lei seca, tá? Eu sei que é chato, é complicado, muita gente não dá muito valor para estudo da lei seca porque é complicado, mas saiba, é de fundamental importância o estudo da lei seca porque 93% da sua prova é baseado na lei seca, tá? Aqui eu estou te apresentando um método, é o método TD, um método todinho, onde eu te apresento o artigo, a gente destaca aquelas palavras-chave e eu te dou os todinhos para você anotar no seu caderno. Então, tudo relacionado àquele artigo determinado, você vai ter no seu caderno de todinhos. As palavras-chave daquele artigo, você vai ter elas destacadas. Com isso, quando você for fazer a sua revisão, você tem o seu caderno de todinhos e o seu artigo, o seu código está destacado. Isso vai facilitar enormemente o seu estudo, a sua compreensão da lei seca. Beleza? Então vem comigo, porque vai dar muito, muito, muito certo. Beleza? Antes de começar, eu quero colocar aqui para vocês as minhas redes sociais. O meu Instagram, @profbrunofre, tá? O meu canal do YouTube, Professor Bruno Freitas. Meu povo maravilhoso, todo santo dia nessas minhas redes sociais vocês vão encontrar conteúdo relevante, de qualidade, gratuitamente, que eu tenho certeza que vai agregar muito valor aí na sua jornada de concurseiro, tá? Então eu peço você que conheça o meu Instagram, conheça o meu canal do YouTube. Se fizer sentido para você, se inscreva no meu YouTube, comece a me seguir lá no Instagram. Será um prazer muito grande em receber todos vocês. Beleza? Vamos lá? O artigo de hoje é o artigo 6º do Código Penal. E o artigo 6º do Código Penal vai falar sobre o lugar do crime. Diz o artigo 6º: considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Então, o artigo 6º do Código Penal ele está nos dizendo, ele está nos mostrando onde vamos considerar o local do crime. Onde foi praticado o crime? Em qual local foi praticado o crime? É isso que nós vamos aprender aqui no artigo 6º. Mas, para a gente poder enxergar o que o artigo 6º está nos mostrando, nos ensinando, nós temos que recordar dessas 3 teorias. A teoria da atividade, a teoria do resultado, a teoria da ubiquidade omissa. Nós já estudamos essas teorias quando nós estudamos o tempo do crime. Só que agora nós estamos falando do lugar do crime. Mas são essas mesmas teorias que vão nos orientar, então peço a atenção de vocês. Olha só. Para a teoria da atividade, lugar do crime é aquele em que foi praticada a conduta, a ação ou omissão. Então, se a gente leva em consideração a teoria da atividade, lugar do crime é onde o indivíduo praticou a conduta criminosa. Naquele lugar, naquele local que ele praticou a conduta criminosa, aquele é considerado o lugar do crime. Nós não temos que nos preocupar se ocorreu o resultado, onde ocorreu o resultado, não nos interessa, não interessa para a teoria da atividade, tá? A teoria da atividade considera que o lugar do crime é onde o indivíduo praticou a conduta criminosa, seja uma ação ou uma omissão. Beleza? Agora, para a teoria do resultado, lugar do crime
é aquele onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado, pouco importando o local da prática da conduta. Então, se a gente leva em consideração a teoria do resultado, lugar do crime é onde ocorreu o resultado, ou onde deveria ocorrer o resultado, pouco importando onde foi praticada a conduta criminosa. A teoria do resultado observa e se preocupa com a produção do resultado. Onde ocorreu a produção do resultado? Naquele lugar, ali é o local do crime, é o lugar do crime. Tudo bem? E seguindo a mesma sistemática, para a teoria da ubiquidade ou mista, olha lá, lugar do crime é tanto aquele em que foi praticada a conduta, a ação ou omissão, ou aquele onde deveria produzir-se, ou ainda onde o indivíduo praticou a conduta criminosa. Então, a teoria mista ou da ubiquidade, ela junta as duas teorias, da atividade e do resultado. Então, para a teoria mista ou da ubiquidade, lugar do crime, tá? Pode ser onde o indivíduo praticou a conduta, ou onde ocorreu, ou deveria ter ocorrido a produção do resultado. Ou um, ou outro. Tranquilo. Só que aí vem aquela indagação. O Código Penal, quando nós estamos falando do lugar do crime, adotou qual teoria? Da atividade, do resultado ou da ubiquidade? Cuidado, porque muita gente que está iniciando os estudos agora, a tendência é responder que o lugar do crime adotou a teoria da atividade. Calma, teoria da atividade é lá no tempo do crime. Vamos ler o artigo 6º de novo? Considera-se praticado crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, teoria da atividade, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Opa! O artigo 6º, então, trabalha com a teoria da atividade e também com a teoria do resultado. Ou seja, qual dessas teorias foi escolhida pelo Código Penal? Galera, para falar de lugar do crime, a teoria da ubiquidade. Ou teoria mista. Ou teoria mista. Tá claro aí, galera? Aqui, ó. Ocorreu a ação ou omissão, atividade. Onde deveria produzir, ou onde se produziu ou deveria produzir o resultado, é a do resultado. Então, se eu tenho ação, atividade mais resultado, eu estou falando da teoria da ubiquidade ou mista. Aí, vou te entregar um todinho aqui agora. Você sabe, aula sem todinho não tem graça. Então, você tem que anotar o todinho. Você tem que ter o caderno de todinho. Eu te garanto, presta muita atenção no que eu vou te falar. Se você tem o seu caderno de todinho, se você anota os meus todinhos, você vai fechar sua prova de concurso. A sua prova está no seu caderno de todinho. O seu caderno de todinho vai ser a sua principal fonte de estudo, juntamente com o Código Penal destacado. Você quer fazer o estudo perfeito para a sua prova? Caderno de todinho mais Código Penal destacado. A junção desses dois é o método TD, é o método todinho, é o método que vai fazer você ser aprovado na sua prova, é o método que vai fazer você fechar qualquer prova de concurso de direito penal. Logo, logo, nós vamos iniciar as legislações extravagantes comentadas. Calma, é uma coisa de cada vez, mas nós vamos comentar as principais leis dos concursos públicos. Eu te garanto, continue assistindo, siga todas as aulas, siga todo esse projeto. E eu te garanto,
você vai fechar toda e qualquer prova de concurso. É uma garantia que eu estou fazendo para você aqui e agora. Confia. Confia e execute. Beleza? Vamos ao todinho? Vou te entregar o todinho então. O todinho é luta. Luta, professor? O todinho é luta. Como assim luta? Presta atenção. Lugar do crime, a teoria da ubiquidade. Presta atenção. Tempo do crime, a teoria da atividade. Olha isso. Luta. Lugar do crime, teoria da ubiquidade, artigo 6º do Código Penal. Tempo do crime, teoria da atividade, artigo 4º do Código Penal. Num primeiro momento, isso aqui pode ser muito simples, trivial, mas eu te garanto, isso é o que vai te salvar na hora da prova. Imagina a pressão que você está sofrendo, o tempo passando, e você se lembra de luta. Clareou a sua questão, você encontrou a resposta e vai embora. Então, anote. Tenha o seu caderno de todinho. Anote todos os todinhos que eu vou te passar. Por mais simples e singelo que seja, anote. Sabe por quê? Vai cair na sua prova. Só anota e confia. Beleza? Então, luta. Lugar do crime, a teoria da ubiquidade. Tempo do crime, a teoria da atividade. Beleza. Só que tem um outro detalhe que eu gostaria de chamar a sua atenção. Que é o seguinte. Quando a gente está falando em lugar do crime, qual foi o lugar do crime? Onde esse crime foi praticado? Tá? Olha só. Essa discussão de local do crime no direito penal só é aplicado ao crime à distância, que também é conhecido como crime de espaço máximo. Crime à distância ou crime de espaço máximo. O que é isso? O que é um crime à distância ou um crime de espaço máximo? Olha lá. A conduta é praticada em um país e o resultado vem a ser produzido em outro país. Então, presta atenção. Para ocorrer a discussão sobre lugar do crime, é necessário pluralidade de países. É necessário pluralidade de países. O que é diferente de pluralidade de comarcas. Calma que eu vou te explicar isso, mas eu preciso que você entenda. Se uma prova for te perguntar sobre local do crime, lugar do crime, de acordo com as regras do direito penal, a questão tem que te dar pluralidade de países. Porque quando nós temos pluralidade de países, nós temos o crime à distância ou o crime de espaço máximo. E é aqui que ocorre a discussão sobre o lugar do crime. Se não tiver pluralidade de países, não tem discussão sobre o lugar do crime. Imagina só. Imagina que um crime é cometido em uma cidade. Imagina uma cidade na sua cabeça. O indivíduo deu 3 tiros na vítima nessa cidade. O indivíduo, então, a vítima consegue fugir para uma outra cidade, só que ele morre nessa outra cidade. Perceba, a conduta criminosa foi praticada em uma cidade, o resultado ocorreu em outra cidade. A prova pode te questionar qual é o lugar do crime para o direito penal? Não. Não. Porque eu não tenho aqui pluralidade de países, eu tenho pluralidade de cidades. O que pode ocorrer aqui é qual cidade ficará responsável em julgar o indivíduo.
Mas isso é matéria de competência, matéria de processo penal, não nos interessa. Eu não quero saber quem vai julgar, eu quero saber qual é o lugar do crime. Onde eu vou considerar que o crime foi praticado. Mas para isso nós temos que ter pluralidade de países. Imagina só, o Mévio foi atrás do Tício, deu nele 3 tiros. 3 tiros lá em Foz do Iguaçu. O Mévio deu 3 tiros no Tício lá em Foz do Iguaçu. Só que o Tício, ele conseguiu fugir. Ele atravessou a ponte da amizade, só que ele morreu no Paraguai. Ele morreu no Paraguai. Então perceba, a conduta criminosa foi praticada em um país, o resultado se deu em um país. A conduta foi praticada no Brasil, o resultado se deu no Paraguai. Aí a pergunta da prova é: qual é o lugar do crime? Agora a pergunta está certa. Agora pode te questionar isso numa prova. Lugar do crime por direito penal? Pode, porque eu tenho pluralidade de países. Aí eu te pergunto então, qual é o lugar do crime? Brasil ou Paraguai? E aí? E aí eu sei que a maioria respondeu Brasil! Galera, lugar do crime é a teoria da ubiquidade. Considera-se lugar do crime onde foi praticada a conduta, Brasil, ou onde se deu o resultado, Paraguai. Então, o lugar do crime é o Brasil ou o Paraguai. Cuidado com isso na hora da prova, para que o examinador não utilize isso contra você. Muito cuidado. Beleza, meu povo maravilhoso? Então, esse é o artigo 6º. Sem muita problemática, sem muita discussão, claro e objetivo, esse é o artigo 6º, beleza? Antes de ser bom, você terá que ser constante. O seu estudo tem que ser todo santo dia, de domingo, domingo, a segunda. O que vai fazer você ficar bom em algo é você repetir, ou seja, ser constante. Beleza, meu povo maravilhoso? Espero mais uma vez ter contribuído aí com vocês. Lógico e evidente, se ficou qualquer dúvida, manda aqui para mim, que eu terei um prazer muito grande em responder a todos vocês. No mais, a gente se vê na próxima aula. Valeu, turma, um abraço, tchau!